رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Estimados irmãos, o nosso tema para hoje, vamos partir de uma história que Allah subhanahu wa ta'ala nos contou no Surat al-Baqarah acerca do povo de Israel. E aí Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Recorda-te de quando Musa alayhi salam disse ao seu povo que Allah vos ordena para que degolem uma vaca. Esta história está no Surat al-Baqarah. Qual é a razão? Por que Allah está a nos contar esta história? Isto foi algo que aconteceu com o povo de Israel no passado. Mas Allah conta-nos no Corão al-Karim. E os muçulmanos de todo o mundo continuarão a recitar este surat até o dia de Qiyamat. E nós sabemos, estamos cientes de que o Corão al-Karim é um livro de hidayah, de orientação para os crentes. Qual é a orientação, então, que nós devemos extrair desta passagem? É verdade que, numa primeira vista, quando recitamos estes versículos que nos contam esta história, a primeira coisa que nos aparece nas nossas mentes é aquela forma como o povo de Israel procurou todas as formas de contornar a ordem de Allah. Portanto, eles próprios foram ordenados para que degolassem uma vaca, qualquer que fosse, serviria. Mas porque foram intransigentes, então Allah subhanahu wa ta'ala dificultou para eles. Esta é a primeira mensagem que nos aparece. Mas, estimados irmãos, hoje queremos descer mais a fundo destes versículos para extrairmos uma orientação e um ensinamento que representa o princípio que todo muçulmano deve ter sempre em mente. Nunca deve se esquecer. Um princípio que norteia toda a atividade do crente, em particular nos atos de adoração. E eu vou tocar aqui os atos de adoração de forma geral, mas em particular há certos aspectos que precisamos corrigir ligados ao jejum de Ramadã. Então, Allah subhanahu wa ta'ala
quer dizer, o resumo da história é que naquela época, ocorreu um assassinato. Uma pessoa foi morta e ninguém sabia quem foi o assassino. Então, cada um lançava a culpa para o outro. Não, não fui eu, não fui eu. E no fim decidiram ir ter com Nabi Musa, alayhi salam. Ô Musa, ocorreu aqui um assassinato. Nós queremos conhecer quem foi o assassino para aplicarmos a justiça. E não temos provas materiais que nos possam indicar que foi fulano. Então peça Allah subhanahu wa ta'ala para nos ajudar a descobrirmos o assassino. Então Nabi Musa recebe esta ordem de Allah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Allah vos ordena para matarem uma vaca. E eles disseram: أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا? Estás a gozar conosco? Qual é a relação que há entre degolar uma vaca e descobrir o assassino? Qual é a relação? أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا? Nabi Musa respondeu: قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Refugio-me em Allah para não me contar entre os ignorantes. Mentir para Allah e gozar com as pessoas são atitudes de um ignorante. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Eu não vou trazer aqui todos os detalhes desta história, porque o nosso assunto é precisamente o princípio que precisamos aqui extrair. Mas, estimados irmãos, qual era a causa de se degolar a vaca? Qual era o motivo? Por que Allah disse a eles para degolar uma vaca? A causa foi mencionada já no final da história. No final da história, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Recordai-vos de quando vocês assassinaram alguém, mataram um inocente. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. Recordem quando vocês mataram alguém. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. E começaram a jogar a culpa entre vocês. Não fui eu, talvez fulano, talvez fulano. Começaram a jogar a culpa porque não sabiam quem era. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Mas Allah subhanahu wa ta'ala decidiu revelar aquilo que vocês ocultavam. فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Quando eles mataram a vaca, então Allah ordenou-lhes para que tirassem apenas uma posta da vaca, uma posta de carne, e batessem o mayyit. فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Tomem uma posta da carne e batam com ela o mayyit. Quando fizeram isso, o mayyit ressuscitou, por ordem de Allah. E disse: quem me matou foi fulano. E voltou a morrer. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. Assim como Allah reviveu este mayyit, é assim que ele vai trazer de volta à vida todos aqueles que morreram. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. E é desta forma que ele vos mostra os seus sinais, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, para que vocês possam refletir e compreender. Estimados irmãos, até aqui temos mais ou menos o resumo daquilo que aconteceu. Alguém foi assassinado, pediram a Musa alayhi salam, e ele pediu a Allah, e Allah deu-lhes uma ordem para matar uma vaca. Qual era a razão? É que depois deveriam levar uma posta daquela carne e bater com ela o mayyit, e Allah fez ressuscitar. Naturalmente, Allah poderia ter ressuscitado sem precisar desse processo todo. Mas essa é uma outra razão. Por que precisamente a vaca não lhes mandou matar cabrito ou galinha
ou um pássaro, ou mesmo sem matar nada. Por quê? Porque depois há uma questão aí do passado, quando eles adoraram o bezerro, consideraram Deus. Hoje tinham que matar esse Deus para compreenderem que este bezerro, esta vaca, não pode ser um Deus a ser adorado. Mas esse é outro assunto. A razão aqui é que Allah primeiro explica, quer dizer, dá a ordem, façam isto. E não explica a razão. Portanto, a ordem aqui veio antes da razão dessa ordem. O normal deveria explicar primeiro a razão para depois dar a ordem. Olha, para isto, para aquilo, então façam isto. Mas Allah não fez isso. Primeiro deu a ordem, sem mesmo conhecerem qual era a razão dessa ordem. Mais tarde, depois de cumprirem, é que foram perceber qual era a razão daquela ordem. Até aqui, irmãos, estamos juntos. Este princípio aplica-se em toda a vida do crente, em todos os rituais, o crente deve aplicar isto. Allah, quando manda uma ordem, o cumprimento dessa ordem não deve depender da compreensão da razão. Allah, quando manda uma ordem, não procura saber qual é a razão, procura simplesmente cumprir. Depois disso, se Allah quiser, Ele pode permitir que entendas a razão ou não. E por que tem que ser assim? Porque no Islã, nós temos aquele hábito quando queremos incentivar alguém a fazer salat, diz que, não, mas o salat tem benefícios, porque o salat é uma forma de ginástica, você mexe com todo o corpo. Alguém pode te dizer, olha, não, aliás, temos uma outra forma de fazer ginástica que também mexe com todo o corpo, então não precisa fazer salat. O caso do jejum. Falamos muito a relação entre jejum e saúde. Diz que não, jejuar faz bem à saúde, porque o cientista fulano, o médico fulano já descobriu isto, os benefícios da saúde, os benefícios do jejum na saúde. Alguém vai te dizer que, olha, temos aqui métodos de saúde que também atingem o mesmo fim que o jejum atinge. Então podemos substituir. Outros explicam, não, o jejum é para você sentir aquilo que o pobre sente quando fica o dia todo sem comer. Logo, aquele que é pobre não seria obrigado a jejuar. Porque se a causa do jejum é para você sentir o que o pobre sente, então o pobre jejua para sentir o quê? Então, aí na nossa ignorância, nós tentamos buscar justificativas. Não. A única razão, este princípio que Allah estabeleceu nesta história do povo de Israel, para nós, quer dizer o seguinte, que a única razão e a causa fundamental para nós cumprirmos com as ordens de Allah é o imã. Não é mais outra causa. Por que tenho que fazer salat? Porque Allah ordenou. Por que tenho que jejuar? Porque Allah ordenou. Por que não posso consumir carne do porco? Porque Allah proibiu. Só, é a única razão. Eu faço isto por causa do imã que eu tenho em Allah. Independentemente de compreender ou não as razões ou os benefícios por detrás dessa ordem. Estimados irmãos, isto é importante. Nós cumprimos as ordens que Allah nos dá, não é por outra razão qualquer, senão porque Allah mandou, só isso. Faça isto. Agora, se tentarmos procurar aí benefícios, mas qual é a lógica, não sei o que é. Por exemplo, Allah manda-nos fazer o wudu para fazer salat. E quando não encontras água para fazer o wudu,
E alguém pode explicar, não, a água tem benefício, é uma forma de purificar o corpo, é por isso que nós tomamos banho, a água é boa coisa, tá bem, mas quando não tens água, Allah manda-te fazer tayammum com areia. Areia limpa, ou até pode sujar. Então, a questão no cumprimento das ordens de Allah não pode estar ligada aos benefícios que isso traz ou prejuízos. A causa tem que ser o imã, porque no cumprimento das ordens de Allah, a questão não é se este ato tem ou não tem benefícios. A questão é que quem mandou foi Allah. É suficiente. É suficiente. Reparem na história de Hajar. Quando Ibrahim alayhi salam leva Hajar e seu filho Ismail para Meca, ele não chegou lá e construiu uma casa para Hajar. Não deixou lá uma mesada para Hajar. Ele só foi ordenado, vai deixar a sua esposa e seu filho naquele deserto. E não havia lá ninguém. Nabi Ibrahim chegou, deixou lá a família. Hajar pergunta a Ibrahim, Ya Ibrahim, como é que tu nos abandonas neste local? Isso que estás a fazer é algo de sua iniciativa ou foi Allah que te mandou? Nabi Ibrahim responde, foi Allah que me mandou fazer isto. Hajar logo disse, então pronto, podes ir. Ele não vai nos deixar desamparados. Não procurou saber, mas por quê? Qual é a causa? Explica-me lá a lógica. Não escreva lá isso. Não. Allah mandou? Então pronto. Ele sabe por que mandou. Eu não preciso saber. Só cabe a mim cumprir. Só isso. Então, por que jejuamos? Porque Allah mandou. Por que tiramos zakat? Porque Allah mandou. Por que tem que ser 2,5%? Porque Allah mandou. Há tantas coisas que nós nem sequer sabemos qual é a razão. Por que temos que fazer Al-Fajr 2 rakats? Dhuhr 4. Alguém pode pensar, mas não, ya Allah, eu quando acabo de acordar aquela hora estou cheio de energia, posso fazer 100 rakats. Não, ele só quer 2. Por que 2? Porque Allah mandou. Só isso. Então, depois de cumprir a ordem, aí sim, Allah pode permitir que tu sintas os benefícios e a doçura do cumprimento. Não se sente a doçura do ibada antes de cumprir com o ibada. Os benefícios vêm depois do cumprimento. Mas isto vamos desenvolver mais um pouco depois de uma ligeira pausa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado por Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Então ele diz o seguinte: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Três coisas, se existirem num crente, através dessas três coisas, o crente sentirá a doçura do imã. E a primeira destas três coisas é أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Quando Allah e seu mensageiro são mais queridos para ti do que qualquer coisa, incluindo a tua própria pessoa, nesse instante sentirás a doçura do imã. Que seja Allah e seu mensageiro mais queridos para ti. Portanto, há aqui o fator amor que você sente para com Allah e para com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E este amor é a essência e o espírito do imã. Não há imã sem amor.
E o amor que é a essência do Iman é o amor para com Allah e para com o seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o nosso cumprimento, quando falamos das ordens de Allah, o que é que nos motiva? Portanto, o amor, que é o espírito do Iman, e este Iman é o grande motivador para o cumprimento das ordens de Allah. Pelo menos deve ser assim. Num outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, hadith narrado por Imam al-Bukhari e Muslim, é hadith de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Ele diz: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Numa outra versão, rasulan. Quer dizer, sentirá o sabor do Iman. O Iman tem sabor. Então, sentirá o sabor do Iman aquele que tiver satisfação aceitar Allah como seu Criador, como seu único Deus, a quem ele adora. Man radiya billahi rabban, aquele que tiver Allah, tem essa satisfação de que Allah é o seu Senhor, wa bil islami dinan, e aceitar o Islã como seu modo de vida, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, e aceitar o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta e mensageiro de Allah, é o modelo que segue. Então, quem aceitar isto, essa pessoa sentirá o sabor do Iman. Estimados irmãos, os álimos que nos falaram dos benefícios do Iman, que nos falaram dos benefícios e do sabor da prática dos atos de adoração, eles explicaram-nos isso depois que eles cumpriram, depois sentiram. É possível que você sinta o sabor de um alimento antes de ingerir? Porque há pessoas que esperam, ficam em stand-by. Ele não faz salat até perceber quais são os benefícios do salat. Isso chama-se contramão. Não faz salat até perceber os benefícios do salat. Não, cumpra primeiro. Depois do cumprimento, Allah dá-te isso aí como sobremesa. Dá-te isso como recompensa. Dá-te isso como benefício. Aí vais sentir os benefícios. Então, os álimos que nos falaram dos benefícios do salat, das vantagens do salat, eles próprios primeiro praticaram, depois sentiram, afinal, ao fazer o salat tem este benefício. Ao praticar o jejum, traz este benefício. Mas estás a cumprir porque Allah mandou, não estás a cumprir por causa do benefício, senão seria um total shirk, que eu estou a fazer isto porque tem este benefício. Então estás a fazer por causa do benefício, não porque Allah mandou. E nas ordens de Allah tens que fazer porque Allah mandou, independentemente de sentir ou não o sabor ou o benefício. Então esta é a razão porque que Allah subhanahu wa ta'ala nos contou nesta história de Bani Israel. Esta toda a história era para extrairmos esta lição, esta orientação, que no cumprimento das ordens de Allah existe um princípio que todo crente não deve perder de vista. Fazer as coisas em cumprimento da ordem de Allah. E por que cumpres com a ordem de Allah? Por causa do Iman. Só isso. Por isso mesmo Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Foi-vos prescrito o jejum de Ramadã, da mesma forma que também foi prescrito aos vossos antepassados, para que possais temer. Não disse para que possais sentir o que o pobre sente, para que tenham boa saúde. Não. É verdade que o jejum pode te trazer esses benefícios em termos de saúde, pode te trazer essa sensação de ser sensível ao sofrimento do pobre e do necessitado. Sim, são benefícios.
Mas, em primeiro lugar, existe o cumprimento da ordem de Allah por causa de Allah, não por outra razão qualquer. Então, o crente muçulmano, ao cumprir com as ordens de Allah, ele deve ser movido por este amor, por este imã, cujo espírito, cuja essência é o amor. Porque Allah mandou. Há uns, por exemplo, pode encontrar um muçulmano que sabe que não deve consumir bebidas alcoólicas e ele não bebe. Mas quando está no meio de amigos, principalmente amigos não muçulmanos, e perguntam ou servem-lhe: olha, toma lá, prova lá um pouco. Ele diz que não, eu não bebo. Mas ao mesmo tempo fica todo ele constrangido. Agora, vou explicar como. Não, isso normalmente não me faz bem, não sei o quê. Mas por que estás a entrar num beco sem saída? Olha, eu não bebo simplesmente porque sou muçulmano e o meu imã, Allah mandou-me para não beber, não consumir bebidas alcoólicas. E depois vais receber aí a resposta. Diz que, mas há muitos muçulmanos que bebem. Olha, por essa razão eu não sou muitos muçulmanos. Se há muçulmano que bebe, é por conta dele. Ele sabe, se recebeu alguma revelação extra depois do Nabi, esse é o assunto dele. Mas aquele dini que nós conhecemos a partir do Corão e Sunna, é que bebidas alcoólicas no Islã são haram, não interessa a quantidade. Diz que não, o problema daquilo ali é quando embriaga, você começa a insultar, não sei o quê. Mas se for por questões de saúde, até porque podes fazer. Estimados irmãos, não vale a pena procurar subterfúgios. Não vale a pena. Sheikh, está a chegar mês de Ramadã, um doente pode jejuar. Não, um doente não jejua, conforme o Corão diz. Mas quando terminar o Ramadã, tem que repor aqueles dias. Tá bem, porque eu também ando... Mas, irmão, estás doente? Diz que não estou. Mas há uma doença que eu tenho, parece assim, é uma doença sazonal. E já está a aproximar, aí talvez não vou conseguir. Sabe, estás a enganar a quem? Você está a preparar para não jejuar. Você é que sabe. Você é que sabe. Mas se chegasse uma equipe de Portugal dizer que vai jogar em Boane, saía daqui como um atleta, a correr. Até lá, para ir assistir em loco. Então, estimados irmãos, o que é mais importante para nós como muçulmanos é conhecermos que nós temos um dini, Allah dá-nos ordens. As ordens que Allah nos dá é para o nosso bem. Para eu tomar um comprimido que o médico me receitou, eu não preciso receber detalhes da composição daquele medicamento. Ninguém faz isso. Ninguém vai à farmácia ou ninguém diz ao médico: não, doutor, não vou tomar isso antes do senhor me explicar por que tenho que tomar, o que contém lá, quais são os compostos químicos deste produto, para eu saber se dá para tomar ou não. Não, você aceita porque você confia no médico. E por que não podes confiar em Allah, que é superior ao médico? Se Allah diz que, olha, adora-me desta forma, ele sabe por quê. E isso a mim me basta. Agora, se ele amanhã quiser mostrar-me os benefícios, alhamdulillah, vão me dar mais força. Mas se não me mostrar também não tem problema nenhum. Não tem problemas. E isto aplica se realmente respeitarmos aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estabeleceu. Outros querem perceber, mas por que eu tenho que... Por que tenho que tirar zakat? Por que tenho que fazer hajj? Não, meu irmão, no Islã, procura saber como é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou e tenta fazer assim mesmo. Por isso o Nabi disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Façam o salat tal como me viram a fazer. Então nós cumprimos com as ordens de Allah simplesmente porque Allah nos mandou cumprir. E qual é a coisa que nos motiva para cumprirmos com essas ordens? É o imã que nós temos em Allah. E imã significa amor, e imã significa confiança. Se eu tenho amor por Allah, tenho confiança em Allah, eu pratico mesmo até de olhos fechados.
Porque eu sei, tenho certeza que tudo que Allah faz para mim está bem feito. Ninguém vai fazer para mim algo melhor do que aquilo que Allah já fez. E se Allah estabeleceu este din, estruturou este din do jeito que hoje nós recebemos, Allah sabe porquê. Esta é a razão porque que ele enviou o Nabi Muhammad a.s. para nos ensinar. E nós só temos que aprender e acatar. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فأجر الخير على يديه ومن أراد به سوءا فاجعل الدائرة عليه وخذه أخذ عزيز مقتدر يا جبار. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.